Norte, Sul, e Pesadelo. Reino Sagrado do Sul. Gustave Montaigne cavalgou com o tenente Intan, à frente da coluna. Eles se envolveram em dezenas de pequenas escaramuças em todo o Reino Sagrado do Sul durante semanas, inúmeras propriedades foram saqueadas, e milhares de soldados foram desviados para detê-lo. Ele teve sucesso após sucesso, mas depois de tanto, as perdas começaram a se acumular. Eles estavam sendo corroídos, e o apoio para ele no sul não tinha sido grande. Algum favor havia chegado a ele ao redistribuir a comida que era confiscada, e fazer com que os camponeses do sul festejassem com o que teria sido levado, por um, ou dois, nobres impopulares. As moedas confiscadas foram distribuídas aos camponeses do sul. No entanto, tudo isso comprou uma boa vontade muito limitada, principalmente porque ele ainda era visto, com precisão, como servo dos mortos-vivos, e os 6 ainda eram fortemente seguidos no sul. Isso sempre foi uma espécie de missão suicida, suponho. Gustave disse com uma determinação sombria em sua voz. O tenente então encolheu os ombros. Alguém não percebeu isso? Ele perguntou. Foi por isso que pedi a ela. Ele apontou para a irmã. Para ir para o norte. Ela olhou para ele pelo lado esquerdo de Gustave, e mostrou a língua para o irmão. Se você pensou que eu deixaria meu irmão mais velho vir aqui sem mim, bem, você é burro o suficiente para não aguentar um dia sem mim. Ela disse exasperada. Você sempre foi teimosa, Hilda. Então disse com resignação. Independentemente disso, prefiro não perder mais do que o necessário. Chegará um ponto em que não poderemos continuar aqui, e teremos que fazer uma escolha. Gustave disse, voltando o foco ao seu ponto. Uma escolha? Então perguntou. Sim. Fique, e lute até a última espada. Esconda-se, e concentre-se em pequenas emboscadas para fazer a pouca diferença que ainda pudermos. Ou tente retornar ao norte, e evitar mais conflitos até sermos reforçados. Gustave disse. Quando o rei feiticeiro me ofereceu esta tarefa, ele me deu liberdade para lidar com ela, o que implica que a retirada é aceitável se a vitória for impossível, e a derrota inevitável. Então compartilhou um olhar com Hilda. Suponho que você já decidiu por si mesmo. Hilda perguntou, sua voz suave e vibrante soava tão estranha vindo dos lábios de um vampiro que ainda o confundia. Sim. Gustave disse sério. A meu ver, minha expiação por remédios tem apenas um fim. A única questão é se ela vem das garras de uma fúria em uma câmara de punição ou da ponta de uma espada no campo de batalha. Sei qual escolha eu prefiro. Você tem certeza de que a tortura vai acabar sendo o seu fim? Hilda perguntou. Seus olhos vermelhos pareciam duvidosos. Você estava apenas sendo leal à sua companheira. Gustave suspirou. Não consigo imaginar outro destino. Meu único arrependimento em vir para o sul para isso é não ter a chance de enfrentar remédio sozinho. Mas talvez seja melhor assim. A maioria dos voluntários para esta missão são como eu dessa maneira, oferecendo-se como voluntário para algum tipo de expiação, querendo apenas um fim que dê sentido aos seus últimos dias. O que na verdade me leva a perguntar, e já pretendo perguntar há algum tempo, por que sua família está aqui? Todos foram anistiados pelo rei feiticeiro com a condição de que vocês vivam abertamente, e cumpram suas leis. É simples. Ele disse. Existem vampiros espalhados pelos exércitos do rei feiticeiro, não em grande número, mas pelo menos alguns em cada um, da General Emot Barriar a General Roquebruise, mas você não tinha nenhum. E não queríamos que fosse dito que houve uma campanha onde os vampiros temeram trilhar. Esta guerra será uma de lendas, muitos heróis morrerão, novos serão feitos, e as histórias contadas nas eras futuras moldarão a forma como todos nos uniremos. Não permitiremos que digam que havia um campo onde nosso sangue não foi derramado. A voz de Int era habitualmente eloquente mas informal, mas neste caso era diferente, era solene, como se falasse diante de uma sepultura prestes a ser preenchida. Ele não estava realmente olhando para Gustave ao responder, estava olhando para frente, mas não para o caminho que sua montaria trilhava, mas sim para os anos que viriam. Não temos planos de morrer, vamos lutar para vencer, mesmo quando vencer aqui for impossível. Hilda acrescentou. Então, se você está planejando uma última resistência suicida quando eles finalmente trouxerem o suficiente para nos esmagar como força militar, bem, que tal não fazermos isso, hein? Hilda disse, sua voz começou séria, e terminou com um sorriso sugestivo com presas que levantou o espírito abatido de Gustave. Entendo, bem,
Talvez eu possa dividir a diferença aí. Ele disse pensativamente. Não sei quantas batalhas nos restam, mas quanto mais atrairmos do norte, mais bem-sucedidos nos tornaremos, e mais rapidamente seremos desfeitos. No entanto, isso não significa que temos que morrer de uma vez quando chegar a hora. Eu gostaria de causar o máximo de estragos que puder, enquanto puder. A voz de Gustavo estava cheia de vigor enquanto ele falava, e inconscientemente aqueles que estavam perto o suficiente para ouvi-lo, levaram as mãos às espadas. Quanto tempo havia para todos eles, nenhum deles sabia, mas havia uma sensação, crescendo entre a pequena força, de que seu tempo estava chegando ao fim. Por enquanto, nos concentramos na próxima tarefa. Precisamos do maior truque que pudermos usar para enganá-los, e podemos muito bem forçar a interrupção do avanço sobre Prarte enquanto eles decidem o que fazer conosco. Ironicamente, nesta vitória haverá muitas das nossas mortes, mas na sua vitória, eles trarão a morte para si mesmos. Gustave disse suavemente. Havia um sorriso em seu rosto enquanto ele falava. Nem Hilda nem Intan duvidaram que ele se sentisse consolado pelo que considerava um fim adequado para si mesmo, mas cada um viu no rosto do outro uma sensação de arrependimento pendente. Você tem algo em mente? Intan disse. Eu tenho. Gustave disse. O último relatório dos batedores sobre a cidade à frente, e o esboço do terreno circundante único me deram exatamente o que precisávamos. Esta será a maior ilusão que o mundo já viu. Ah, não temos nenhum ilusionista conosco. Hilda o lembrou. É por isso que isso vai funcionar. Gustave disse. Eles podem ter a magia necessária para atravessar ilusões de baixo nível, ou mesmo de alto nível, mas o que faremos será tão esmagador que eles nem sequer considerarão que a magia é a responsável. Houve olhares confusos e incertos, mas Gustave não conseguiu evitar o sorriso no rosto. Apenas confie em mim. Ele disse. A cidade é pouco defendida, mas é leal a Astraca, e remédios, e eles confiarão no relatório quando o ouvirem, e isso é tudo de que precisamos. Naquela tarde, o ataque foi forte, os invasores de Gustave se chocaram contra posições pouco tripuladas, e a cidade, embora grande, ainda era apenas uma cidade. Os muros de pedra eram baixos o suficiente para que as escadas fossem suficientes, e os vampiros saltando de cavalos conseguiram chegar ao topo da parede, e guardavam os poucos metros de espaço necessários para as escadas caírem, e os soldados subiram atrás para reforçá-las. Então deu um pequeno sorriso ao derrubar um miliciano. Os humanos estavam lutando nas suas costas, contra os humanos na frente dele, humanos que ele chamava de amigos, camaradas. Era um mundo extraordinário nascendo do derramamento de sangue do dia, e fez com que cada morte valesse a pena. Ele lutou ao lado de sua irmã, cuja gargalhada de sede de sangue fez as pessoas fugirem aterrorizadas quando ela atacou aqueles que estavam à sua frente. Não muito longe, seu pai, sua mãe e 2 irmãos estavam protegendo um canto da torre, mas acima dos gritos altos, e do clangor de armaduras e armas, ele não conseguia ouvi-las. Ele não precisava, algo lhe dizia que hoje não era seu dia de morrer, e até agora ele estava certo. O muro começou a cair, e o portão foi aberto. O restante dos soldados comandados por Gustave entrou pela porta, a maioria deles a cavalo, e começou a perseguir os soldados derrotados de volta ao interior da cidade. Os defensores lutaram bravamente, e morreram tolamente, sem querer ceder, mesmo quando claramente derrotados. O que tornava esta cidade única era a floresta que a sustentava de um lado, e o vale inclinado do outro, e enquanto Gustave trazia ordem ao grupo avançado que havia assegurado o lugar, então começou a ver o que ele tinha em mente. Com seus soldados garantindo posições no interior, ele correu para além do muro, para onde o resto de seus homens havia se posicionado. Com as paredes sustentadas, não havia olhos para observar suas instruções ou para discernir sua verdadeira intenção, mas então, sabendo que Gustave pretendia algum engano, começou a perceber o que era quando viu que os soldados marchando pelo portão entraram marchando 2 a 2. Isso deu ao seu exército a aparência de um número muito maior, expandindo dramaticamente a coluna. Mas isto foi apenas o começo. Ele correu para a parede, saltou, e subiu até uma torre para ver o que seu comandante realmente pretendia fazer. A coluna marchou por toda a extensão da cidade, contornando um quarteirão, voltando para o outro lado, saindo pelo portão, e depois voltando para a retaguarda para marchar novamente. Então começou a rir ruidosamente enquanto se sentava em cima das ameias,
com as pernas penduradas para o lado. Ele deu um tapa no joelho ao reconhecer o quão longe Gustavo havia pensado nisso. Sem ninguém do lado de fora em nenhuma das áreas inobserváveis e com total controle das muralhas, ele poderia ter certeza do sucesso. O exército parecia ser quase interminável, e seu bando de alguns milhares, certamente contado por numerosos agentes do sul à medida que os soldados passavam, agora tinha a aparência de ter dezenas e dezenas de milhares de homens, e quando ele finalmente parou marcha, os cidadãos intimidados desistiram de tudo o que ele ordenou, para que ele não voltasse seu exército contra eles. As armas foram arruinadas, os suprimentos militares apreendidos, e todos os alimentos destinados ao exército do norte foram consumidos por suas próprias tropas, e pelos próprios cidadãos, com a promessa de que quando nada restasse para enviar para o norte, seu exército partiria. Quando a noite chegou, seu exército marchou para fora da cidade, mas bem antes disso, a notícia já estava sendo transmitida a Remédios, e as tracas sobre o enorme exército comandado por Gustavo Montagny, ninguém percebendo que tinham visto os mesmos soldados uma dúzia de vezes ou mais. Ao sair naquela noite, Gustavo sorriu para seus companheiros. O engano pode tornar o impossível possível, e um bom engano é mágico por si só. É claro que se eles caírem nessa do jeito que eu quero, o Sul jogará todas as suas reservas em nós, e não podemos realmente lidar com isso. O Norte pode até enviar reforços, e nós também não podemos lidar com isso, mas enquanto nenhum deles souber disso, atrairemos muitas pessoas lutando contra nós aqui, o que significará muito menos pessoas indo para Prarte, e isso pode ser suficiente para dar a Neia e ao resto deles a vantagem que precisam. A voz de Gustavo era fatalista, mas esperançosa enquanto falava, não havia nenhuma parte dele que mostrasse medo em suas escolhas. Agora, dito tudo isso, quero que alguns de nós sobrevivam. Digamos que nunca fomos totalmente esmagados, de modo que Remédios lamentará ainda mais as perdas por ter ganho tão pouco. Ele riu. Eu me pergunto quanto tempo eles vão caçar o resto do meu enorme exército. Isso provocou risadas igualmente confiantes de seus companheiros, e foi muito bom deixar suas risadas perfurarem a noite. Não sobraram muitos, então que todos sejam bons, era assim que Gustavo via as coisas. Reino Sagrado do Norte. Marchar por um dia era o plano. Marchar por uma hora foi o que conseguiram. Foi irritante, e é por isso que Remédios ficou furiosa. A bandeira dos Vines tornou-se a visão mais odiada do mundo pelos seus soldados. Aquela imagem de um muro de pedra, quebrado por vinhas brotando de seu centro, dizia tudo o que precisava. Os elfos que entraram correndo, sem se preocupar com suas vidas, desde que matassem alguém, visando as linhas de abastecimento, e forçando-os a se moverem lentamente para a segurança máxima, e obrigando-os a parar em cada combate, tinham cobrado um preço mental. A bandeira dos mineiros de sangue, com sua picareta alojada em um cadáver, foi apenas um pouco menos ressentida, embora em alguns setores do exército fosse maior, já que seus números incluíam humanos. Os batedores frequentemente não voltavam vivos, e mesmo quando voltavam, cavalos, bois, mulas, qualquer coisa que pudesse puxar uma carroça ou carregar um cavaleiro tornava-se um alvo. Isto era especialmente verdadeiro para os Vines, que pareciam guardar um rancor particular contra a cavalaria. Os mineiros de sangue, por outro lado, gostavam de obstruir o caminho e emboscar os esforços para limpá-lo. Yuri sentou-se ao lado de Remédios como sempre fazia, era mais fácil deixá-la pensar. Você parece estressada. Por que não acendemos uma tocha? Ela disse tão docemente que alguém poderia esquecer que ela estava falando sobre colocar fogo em pessoas. Agora não. Fizemos menos prisioneiros desde que começamos a fazer isso, então gostaria de guardá-los para a noite, quando posso dormir um pouco. Quantas vezes tivemos que limpar a estrada hoje? Ela perguntou. 17. Yuri respondeu reflexivamente. Olha, podemos simplesmente enviar grupos avançados à frente para eliminar as obstruções. Eles vão emboscá-los também. Remédios disse frustrada. Em sua cabeça, Yuri se enfureceu, seguindo essa idiota que a deixou queimar pessoas de novo, mas ela era simplesmente tão estúpida. Você tem uma sugestão? Ela perguntou com certa medida de reprovação. Remédios balançou a cabeça. Eu não. Ela disse. Suponho que poderíamos pedir ajuda a uma das unidades da teocracia, eles também foram atingidos, podem até nos emprestar o uso de uma escritura para isso.
Yuri disse esperançosamente. Ela congelou. O que? Yuri perguntou, e Remédios levantou a mão para impedi-la. Estamos parados esta noite agora, certo? Perguntou Remédios. Sim, Yuri disse hesitante. Entre em contato com o comandante da teocracia. Qual era o nome dele mesmo? Perguntou Remédios. Sushala. Ela disse com desgosto. Você não gosta dele. Remédios disse, afirmando o óbvio. Ele é temperamental, agressivo, e gosta do terror contra os hereges como meio de alcançar seus objetivos. É claro que gosto dele. Ele é simplesmente feio como o pecado, e difícil de olhar. Yuri fechou os olhos, e riu, afastando seu desgosto anterior. Bem, o homem deve ter 60 anos, o que você esperava que a teocracia enviasse? Perguntou Remédios. Yuri encolheu os ombros, seus cabelos balançavam para trás enquanto ela exagerava no gesto com os dois braços. Não sei, mas pra arte é bastante feio, seria bom ter pelo menos algo agradável para ver por aqui. Remédios revirou os olhos. Yuri, apenas aproveite as queimadas, e fique satisfeita, quando derrubarmos aquela cidade do mal faremos com eles o que fizeram com Weimar. Ela disse, apertando as rédeas do cavalo com força suficiente para deixar os nós dos dedos brancos, e cerrando os dentes de raiva. Eu sei, mas ei, você recebeu o relatório, certo? Yuri perguntou com alguma preocupação na voz. Que relatório? Remédios respondeu estupidamente. Yuri suspirou. Calca está aí, sabe? Foi confirmado por múltiplas testemunhas, é realmente ela, e todos os relatórios que temos dizem que ela está legitimamente do lado dos mortos-vivos. Não, Remédios disse com fúria na voz, e olhou para Yuri como se fosse estripar a mulher. Essa não é minha Calca, essa não é minha rainha. Minha rainha nunca abandonaria os deuses, ela nunca deixaria essas coisas acontecerem. Tudo bem, Yuri disse calmamente, tentando aplacar Remédios. Mas você vai vê-la, tenho certeza disso, e não há razão para vê-la lá a não ser ela tentando lidar com você. O que você fará? Se for ela, Yuri disse com alguma preocupação. Então ela está presa lá, ela está sob o domínio dos mortos-vivos de alguma forma, e temos que resgatá-la. Neia Bará já tem como refém para me ameaçar, aquela vadia de olhos loucos faria qualquer coisa por seu mestre monstruoso, matar sua própria rainha não estaria além dela. Ela só faz parte deste país no nome agora. Remédios disse. Ok, diga tudo que funciona, diga que você mata Neia, Skana, Tinamok, e quem mais estiver do lado dela, e recaptura a rainha. Agora estamos com a teocracia Slane, e eles estão apoiando Astraka como o novo rei. O que então? Yuri perguntou, sondando com incerteza. Remédios congelou. Eu tenho apenas um governante. Se eu puder libertá-la, lutarei por ela novamente, lutarei contra a teocracia, lutarei contra Astraka, lutarei contra o maldito mundo inteiro, se for necessário, mas ela se sentará naquele trono novamente durante minha vida. Eu vejo. Yuri disse suavemente, enquanto pensava em particular sobre a melhor forma de se livrar disso antes do fim. Se havia uma coisa de que ela tinha certeza, era que, mesmo que tudo corresse perfeitamente, não havia como Astraka ou a teocracia permitirem que Calca fosse rainha novamente. Bem, isso responde a isso, vou buscar Sushala, se o apoio das escrituras dele estiver conectado a nós, deveremos ter uma chance razoável de eliminar parte da oposição. Ouvi dizer que eles têm unidades inteiras dedicadas a esse tipo de guerra. Quando o acampamento se estabeleceu, Yuri partiu, deixando o Remédio sozinha na frente da longa coluna. Ela voltou com Sushala, e até mesmo Remédios percebeu que ela estava lançando-lhe um olhar de desgosto geral. Por isso Remédios não culpou realmente a mulher. Sushala não era muito atraente, era magro, embora seus músculos ainda parecessem sólidos, seu rosto estava bem enrugado, e ele tinha uma barba rala que caía cerca de um palmo abaixo do queixo. E suas rugas do rosto entrecruzavam com várias cicatrizes. Dada a natureza dos feitiços de cura, Remédios concluiu que uma de duas coisas era provável. Ele recusou a cura por orgulho, ou eram devidas a ferimentos que os feitiços de cura não poderiam reparar inteiramente. Eles se destacavam ainda mais porque sua pele era coriácea, e bronzeada a ponto de ficar vermelha, como se ele tivesse passado muito tempo ao sol, o suficiente para ficar permanentemente queimado por ele. Era como se alguém tivesse pegado um tijolo vermelho e esculpido uma figura nele.
Seus olhos eram claros como um dia de primavera, e seu tom castanho refletia o rosto de Remédios voltado para ela. Ela pensou consigo mesma. Sim, ele poderia pensar por mim. O pensamento veio com algum alívio, já que ela mesma não fazia isso muito bem. Sushala, que bom ver você. Ela disse, e estendeu a mão. Seu aperto foi firme quando ele respondeu com sua voz idosa. Que bom ver você também. Estou ficando cansado dos sermões daquele velho fanfarrão lá atrás. Ele disse rindo às custas de seus padres. Remédios forçou uma risada da piada ímpia. Então, você está ciente do problema agora, presumo. Remédios disse. Eu fui informado. Ele disse. Nesse ritmo, serei morto pela velhice antes mesmo de enfrentar as espadas dos hereges. Ele riu com o humor sombrio do problema muito real. Você tem uma solução possível? Ela perguntou, tentando arrancar a resposta do homem de poucas palavras. Tenho uma ideia. Ele disse. Você se importaria em me dizer? Remédios perguntou, sua paciência desgastando sua voz. Claro. Tenho comigo a melhor parte das escrituras negras, e das escrituras do Holocausto. As escrituras do Holocausto são especializadas em combater nesse tipo de luta. Claro que não as tenho todas. Ele respondeu com uma advertência. Onde estão os outros? Remédios perguntou cautelosamente. A última vez que ouvi, estavam indo para as colinas Abelion, e alguns deles provavelmente estão no norte da teocracia também, junto com as escrituras da flor do vento, e da água limpa. Bem, droga, isso complica as coisas. Remédios disse. Ouça, há pouco, quando paramos, recebi uma mensagem de que Gustave Montaigne foi de alguma forma reforçado por 80.000 homens. Não havia magia de ilusão em uso, esta é uma contagem de pessoas nas ruas da última cidade que ele tomou. Yuri e Sushala trocaram um olhar duvidoso. Um feitiço de mensagem? Perguntou Yuri. Você confia nisso? Sushala olhou para ela com surpresa. Não sou uma completa idiota. Conheço quem enviou, e ele usou uma palavra-chave de autenticação para que eu soubesse que foi ele. Remédios disse com aborrecimento, enquanto Sushala e Yuri compartilhavam um olhar que dizia: sim, você é uma completa idiota. Admito dúvidas, de onde poderiam ter vindo tantos? Perguntou Yuri. Isso realmente não importa, não é? Remédios perguntou. O que importa é que ele os possui. A boa notícia é que estes não são os melhores dos melhores, alguns podem ser bastante bons, mas se os nobres que ainda estão no sul combinarem suas forças, poderão esmagá-lo de uma só vez. No entanto, não acho que eles farão isso sem uma equipe de comando de elite no centro. Você pode dispensar alguns dos seus melhores para ir para o sul? Ela perguntou. Claro, mas pensei que você iria querer o capitão das escrituras negras no cerco, junto com os primeiros assentos. Ele disse incerto. Remédios pensou nisso por um longo momento. Yuri, o que você acha? Ela perguntou. Yuri revirou a questão em sua cabeça por um tempo. Bem, se pudermos aterrorizá-los o suficiente, eles poderão capitular sem lutar, mas também não podemos deixar 80.000 soldados marchando pela nossa retaguarda agora. Se o Sul não se mobilizar sem uma força de elite no centro, então nós já o perdemos, e eles começarão a se esforçar apenas para salvar suas próprias propriedades. Sem o Sul, não temos reabastecimento, sem nenhum reabastecimento, ficaremos sem comida antes de rompermos as muralhas. Suponho que nós temos que enviar alguma ajuda. Tudo bem, faça isso. General Sushala, se você puder enviar as primeiras elites de ambas as unidades para o sul para lidar com Gustave, o resto pode nos ajudar a chegar a Prarte. Ela disse com uma confiança que ela realmente não sentia. Posso fazer, mas e a Nana? Ele perguntou. E quanto a isso? Remédios perguntou. Nem a Baraja estava lá, tudo o que ela fez teve um grande impacto, os sacerdotes têm diminuído desde então, alguns se converteram, alguns partiram, alguns foram realmente assassinados por causa das acusações de feitiço de cura. Sushala disse com uma voz preocupada. Remédios ficou em silêncio enquanto ela pensava sobre isso. Não se preocupe com isso, se as autoridades oficiais ainda estiverem no comando, as coisas devem ficar bem. Depois de acabarmos com a resistência de Prarte, desfilarei o torso queimado de Neia até o portão da cidade, isso ainda deverá causar mais oposição. Remédios disse com um encolher de ombros casual. Eu vejo. Sushala disse pensativamente. Bem, por enquanto,
está tudo bem. Vou enviar os primeiros assentos de ambas as escrituras para o sul para lutar contra Gustav, com ele derrubado eles podem nos reforçar, e o resto vou colocar para ajudar a resolver o problema em nossa linha de marcha para Prarte, e contribuirei com alguns soldados adicionais para apoiar seus batedores também. Eles podem não conhecer a terra, mas isso não pode nos prejudicar mais do que este problema atual com os Vines, e os mineiros de sangue já o fizeram. Nazarick. Ain sentou-se em seu trono, ele passou muito tempo lá quando não estava no espelho de visão remota, mantendo um olho em sua papa para garantir que ela permanecesse funcional. A promessa dela de conseguir ajuda no final da guerra pesava sobre ele tinha dúvidas sobre a capacidade dela de se manter inteira, mas o mais importante era que ele havia notado a mudança nas habilidades dela, e nesta ocasião em particular, era apenas ele mesmo, Albedo, Demiurgo, e Vanisa na sala do trono, e ele tocou no assunto. Demiurgo, você notou como nossa seguidora humana mudou no decorrer de tudo isso? Ele perguntou com uma pitada de curiosidade. Ele empurrou os óculos perto dos olhos, e sorriu. Claro, Lord Ains, desde o início seu poder como evangelista cresceu, eu sabia que não havia como isso ter passado despercebido a sua atenção. Albedo sorriu orgulhosamente ao lado do rei feiticeiro, maravilhada com sua habilidade de cultivar talentos. Vanisa ergueu a mão, e baixou a cabeça. O que você quer? Albedo perguntou bruscamente. Apesar de ser, para todos os efeitos, uma criação de seu mestre, ela não gostava muito da garota que conhecia muito bem o senhor que estava muito além de sua posição. Para ser mais preciso, poderia-se dizer que ela não gostava da fúria. Ains levantou um pouco a palma da mão, e tocou o braço de Albedo. Está tudo bem, deixe ela perguntar. Como você quiser, Lord Ains, você é tão generoso. Ela disse com um sorriso caloroso. O que foi, Vanisa? Ele perguntou. Suas asas tremeram de alegria quando ela recebeu permissão para falar. Meu senhor, perdoe a ignorância desta garota, mas eu sei muito pouco sobre o que você está falando. Eu sei que ela é muito importante, que ela está estabelecendo o seu devido lugar no mundo para todos aqueles tolos ou ignorantes o suficiente para negá-lo, mas não sei a quais habilidades você se refere. Por favor, esclareça este ignorante. Ela disse com a cabeça ainda baixa, e as mãos cruzadas na frente dela. Claro que como evangelista ela tem a capacidade de persuadir, ou de intimidar, ela tem um domínio sobre a voz, não exatamente igual, mas muito parecida com a de um bardo. Faz com que as pessoas a ouçam. Além disso, o poder contido dentro dela se manifesta em seu olhar, para inspirar ou aterrorizar. Ele disse. Ele estava prestes a continuar quando congelou, e percebeu que Demiurgo e Albedo estavam olhando para ele com expectativa, e ele já havia atingido o limite de seu conhecimento. Droga! Ah! Ele pensou consigo mesmo, buscando uma resposta, e então gesticulou para Demiurgo que estava na base dos degraus do trono ao lado de Vanisa, e disse: Demiurgo, eu permito que você explique o resto. Como esperado de meu senhor, testar nosso conhecimento para que você saiba que reconhecemos sua verdadeira intenção. Ele se curvou educadamente com um braço dobrado na frente de sua cintura, então se endireitou, e disse. Algum tempo atrás ela alcançou o 4º nível, enquanto em Vemark ela ganhou o traço andarilho do inferno. Ela não pode ser afetada pela intenção de matar, a menos que o que a ameaça seja maior do que aquilo que lhe deu a característica em si, e dado que isto foi uma combinação da destruição completa de uma cidade, e do massacre daqueles que ela procurava salvar, e o poder esmagador do nosso Senhor, penso que é seguro dizer que a intenção de matar de ninguém jamais irá tocá-la. Além disso, por ser uma evangelista de 4º nível, ela pode bufar, e debufar aliados, e inimigos, quanto mais morrerem em serviço à sua causa, seja do lado errado, ou do nosso lado, mais ela cresce. Do jeito que está, ela pode usá-lo até mesmo em combate para enfraquecer aqueles que a ouvem ou fortalecer os seus. Ela não pode obrigar, mas pode influenciar, e está começando a atrair a aura divina de nosso Senhor, se eu julgar pela mudança em seus olhos. Demiurgo disse com um sorriso. Eu vejo. Vanisa disse, seus olhos brilhantes brilharam, e Ains podia ver as rodas girando em sua mente. Essa foi a inteligência que ele viu quando ela vasculhou a cidade. Era uma mente analítica enterrada sob uma montanha de ignorância sem instrução, fomentada por sua educação básica, e sob a orientação constante de Demiurgo.
ela estava, em uma palavra, crescendo. Sua cabeça se levantou, e ela deu um tapa na testa. Ah! Eu entendo o plano agora, Vossa Majestade, que estúpido da minha parte, perdoe esta camponesa ignorante por sua tolice. Claro. Ains disse em sua maneira senhorial enquanto pensava em particular. Ah! Qual é esse plano? Mas Vossa Majestade, esta humilde pode fazer outra pergunta. Ela perguntou, e Albedo parecia pronta para atacar novamente, mas se conteve enquanto olhava para seu senhor. Por favor, não. Ele suspirou internamente. No entanto, em voz alta ele disse: vá em frente. Eu olhei todos os números, e Prarte é muito pouco populada. Eu vi os relatórios que Lord Demiurgo e Lady Albedo escreveram, e parece-me que, como Kedin e outros lugares agora estão seguros, não poderíamos colocar os aventureiros contratados lá para aumentar consideravelmente seus números e seu poder de combate. Eu sei que a Rosa Azul em particular seria uma ótima adição. Não estou vendo alguma coisa. Ela disse. Você olhou meus relatórios. Quem te disse para fazer isso? Albedo retrucou. Vanessa olhou para o chão. Eu estava tentando ajudar. Ela começou a dizer, quando Demiurgo falou. Na verdade, eu pedi para ela fazer isso. Espero que você não se importe, Albedo, mas ela se tornou uma espécie de assistente para mim em meu trabalho, quando ela não está no reino dracônico ou ajudando o Neuronist em sua educação em assuntos superiores, para torná-la um trunfo maior para Nazarick. Antes que Albedo pudesse falar, Ains aproveitou a oportunidade. Exatamente como eu pretendia. Ele disse improvisando uma risada senhorial, e recostando-se em seu trono. Muito bem, Demiurgo, muito bem, Vanessa. Ele disse. Meu senhor, eu não tinha ideia de que você tinha essa intenção. Por que você escondeu isso de mim? Eu falhei com você de alguma forma. Albedo disse em pânico, aproximando-se dele, e agarrando seu braço enquanto ela se agachava ao lado dele. Besteira. Ele pensou. Eu exagerei nessa. No entanto, ele se recuperou rapidamente, e disse. Não, claro que não, Albedo, mas às vezes é melhor para mim testar meus próprios subordinados, para garantir que eles continuem a crescer, e a tomar iniciativas por conta própria. Minhas intenções de reforçar Prarte com mais seguidores, e impulsionar ainda mais o crescimento de Neia. Demiurgo e Vanessa usavam grandes sorrisos em seus rostos, e curvaram-se profundamente ao ouvir o elogio. Obrigado, meu senhor, vivo apenas para servi-lo. Eles disseram em uníssono. Enquanto Albedo agarrava o próprio peito, e dizia: meu senhor nunca deixa de me surpreender com sua perspicácia, como esperado de quem eu amo. Ela suspirou como uma estudante apaixonada, e Ains limpou a garganta inexistente para retomar o curso da conversa. Vou mandar você para Kedin, Vanessa, chame isso de missão diplomática. Você estará lá para convencer a Rosa Azul e Cersei a ajudarem na defesa de Prarte, e já que elas já são combatentes capazes, eu fornecerei transporte. Ains disse de passagem. Vanessa corou, seu rubor iluminou sua pele escura, quase roxa, e ela abaixou a cabeça. Sinto-me lisonjeada, mestre, por sua confiança em seu servo. Farei o meu melhor para servir à sua vontade, mas pode este insignificante perguntar, por que eu? O que tenho eu para persuadi-las? Ela perguntou. Merda, talvez eu devesse ter escolhido Albedo, ou contatado Neia, ou... Droga, ela está olhando para mim, como posso responder? Ele pensou consigo mesmo, então agarrou-se à primeira coisa que lhe ocorreu. Você é você mesma, e tem sua história, e também devemos testar seu crescimento. Quem você é, pode levá-los a ouvir mais do que faria alguém de uma posição mais elevada ou com maior poder. Ele disse. Entendo, então farei tudo o que puder para ter sucesso para você, meu senhor. Vanessa disse, e se ajoelhou, abaixando a cabeça profundamente. Se eu falhar, por favor, tire minha vida, para que eu possa expiar o pecado imperdoável. Com isso, Albedo assentiu em aprovação. Agora, passando para o outro assunto, acredito que você e Demiurgo estavam compilando relatórios de Neia, e outros sobre o quão bem os acordos dracônicos foram respeitados pelas outras nações. Ains perguntou. Sim, meu senhor, nos últimos meses compilamos bastante, para sua conveniência deixamos todos os atos individuais, que claramente não são diretivas nacionais, fora desta lista,
um soldado desonesto não é o mesmo que algo de importância nacional afinal de contas, e essas pessoas serão enviadas para o estado do Conselho de Argland para julgamento. Esta lista apenas contabiliza as ações conhecidas, ordenadas ou endossadas por altos líderes dos estados beligerantes. Demiurgo disse formalmente. Muito bem, então uma lista adequada, e curta. Ains perguntou. Não posso julgar a infinita sabedoria de Vossa Majestade em termos de atribuição de comprimento, no entanto. Ele parou, e gesticulou para Vanisa, que se levantou a um gesto de Ains, e removeu um maço grosso de papéis da bolsa que ela usava ao seu lado. Enquanto Vanisa lia em voz alta as muitas violações do rei Astraca, do rei Elfo, e da teocracia Slane, desde sua própria tortura até a destruição dos acordos pela teocracia, e seu voto expresso para rejeitá-los, Ains sentou-se, e ouviu em silêncio, permitindo que a leitura continuasse como coisas que eram claramente uma questão de política. O testemunho de Zexi Etsumei, o testemunho inadvertido de Raymond como consequência de sua carta a Zexi sobre o tratamento dado aos elfos cativos, e o tratamento pretendido aos cativos pelo rei élfico, lembrou ao homem dentro do morto-vivo os horrores de seu próprio mundo. Isso lembrou do sofrimento de seus amigos que agora estava sendo recriado pelas potências hostis. No entanto, o pior de tudo foram os relatos da piora no tratamento dos escravos na teocracia Slane, lembrando-o muito, muito dos maus-tratos que sua própria mãe havia sofrido, mas ainda assim ele ficou em silêncio até que o relatório fosse concluído. Quando finalmente ela ficou em silêncio, Ains não moveu um único fragmento de osso. Parecia a todos os outros que ele era indiferente. Enquanto se sentava em seu trono, ele calmamente estendeu a mão, e pegou o cajado de sua guilda, e olhou para a frente, imóvel como uma estátua. Então bateu. Como uma montanha caindo sobre o par de guardiões e Vanisa, esmagando-os de joelhos com uma força avassaladora, Vanisa gritou de dor, e Demiurgo segurou-a sob o peso para evitar que ela desmoronasse completamente. O trono tremeu, as paredes tremeram. A própria fundação de Nazarick ameaçou rachar, e então, como se fosse uma bomba em seu mundo natal, a força de sua raiva incontrolada se espalhou, irradiando-se pela terra, rocha e ar, fazendo com que edifícios de pedra ameaçassem desabar em Oburns e Kamimiako. Eles ousam! Ele gritou, seus punhos esqueléticos cerrados de raiva. Seu limitador estava trabalhando horas extras para acalmá-lo, mas ele não queria ficar calmo enquanto pensava em seus amigos trabalhando até a morte, sua mãe mal conseguindo manter os dois vivos sob a corrupção e a crueldade do seu emprego, e agora outros neste mundo, aqueles com quem ele tinha negociado honestamente, estavam a recriar esse mundo da melhor forma que podiam. A pressão era enorme, e foi só quando ele ouviu o som do grito de dor de Vanisa sob o comando de Demiurgo que seu limitador o alcançou, e reprimiu o turbilhão de ira que irrompeu de seu lugar no trono. Vanisa tremia como uma folha ao vento, incapaz de olhar para cima. Os guardiões que estavam presentes não estavam em uma situação tremendamente melhor. Ele abaixou a cabeça. Perdoe minha perda de paciência, espero não ter incomodado muito você, Vanisa, você pode se mover? Ele perguntou. Ela acenou com a cabeça fracamente. Ah, tudo bem, mestre, foi meio assustador, então é isso que acontece quando você irrita um deus. Ela disse suavemente. Seus olhos estavam iluminados pela loucura, e suas asas enroladas em torno dela. Quando Ains gesticulou para que eles se levantassem, Demiurgo teve que ajudá-la a fazê-lo, para que ela pudesse obedecer. Eu me pergunto até que ponto isso se espalhou. Ains perguntou em voz alta. Reino de Restize. Cidade de Elibera. Estes aqui eram teimosos. O rei Zanak tentava ser justo, mas a delegação que saiu da cidade sob bandeira branca estava sendo muito mesquinha. Você trai a mim, minha família, nosso país, e quer permanecer no poder? Ele perguntou incrédulo. O nobre gordo na frente dele acenou com a mão com desdém. Bem, você quer uma cidade intacta que não prejudique seu triunfo. Tenho certeza que se você atacar, você vencerá, mas vamos queimar a cidade primeiro para que seu triunfo seja vazio, e para sempre marcado pela morte de muitos de seus cidadãos. Você sabe como as pessoas fofocam, seu governo nunca será verdadeiramente estável depois disso, você será o rei que matou os seus pela coroa. O rei Zanak e o general Nimble estavam ficando cada vez mais irritados, mas antes que pudessem responder, a raiva do rei feiticeiro martelou todos eles, mandando-os para o chão. A delegação dos governantes de Elibera congelou de horror.
O que foi isso? O nobre gordo disse quando conseguiu falar novamente sem bater os dentes de terror, embora não conseguisse impedir o tremor de seu corpo. O rei Zanag e o general Nimble levantaram-se lentamente. Isso foi o rei feiticeiro, aquele que apoia este exército, e a menos que eu erre no meu palpite, ele está muito, muito zangado. O rei Zanag disse suavemente: Devo apresentar seus termos à fonte daquilo? Ele perguntou maliciosamente enquanto a dupla recuperava seu lugar. Dê-nos o perdão, nossas vidas, e o suficiente para vivermos, e a cidade será sua agora. O nobre disse, o terror ainda assombrando seus olhos, um terror ao qual o rei Zanak não estava imune quando considerou o que acabará de sentir. No entanto, ele fez duas coisas. Primeiro ele disse: é uma barganha então. A segunda coisa era pensar: governar meu reino está prestes a ficar muito, muito mais fácil. Teocracia Slane. Dentro de Kami-Miyako, um vento frio como o inverno mais intenso varreu o edifício do Capitólio, enquanto os alicerces do centro da fé tremiam, e ameaçavam cair. Dominique teve que se segurar no parapeito da janela para se manter de pé, e quando o terremoto, e o vento, terminou, e o vento bateu forte, tudo o que ele pôde fazer foi congelar, e tremer, e se perguntar que coisa horrível teria acontecido para trazer o que ele tinha certeza de ser a ameaça da ira divina sobre ele, e seu povo. Em sua casa, Raymond caiu no chão quando o tremor começou, e não se levantou até que ele cessou. Quando isso aconteceu, ele olhou para o céu como se o teto não impedisse o caminho, e sussurrou: Deuses nos protejam, o que fizemos? Região fronteiriça do reino dracônico da fortaleza abandonada. Zexizetsumei estava olhando presunçosamente para a muralha em ruínas. Grande parte da parte externa do forte estava nas mãos de suas forças, e a rainha dracônica também estava fazendo sua parte, com suas forças preenchendo outras lacunas, e se movendo na direção oposta dentro da cidade. Foi então que a onda atingiu, pressionando todos eles. Zexi nunca havia se ajoelhado antes do momento em que conheceu o rei feiticeiro, e jurou lealdade em troca de seus maiores desejos, e tendo estado perto dele, ela sabia exatamente o que isso significava. Foi que alguém deixou seu novo rei muito, muito zangado. A rainha dracônica teve ainda mais dificuldade para respirar do que Zexi, e mais dificuldade para se levantar, mas ela já esteve na presença daquela força, a raiva enquanto ela golpeava, e esmagava os vivos até virarem pasta na pedra à sua frente. Muitas vezes ela se sentiu incerta sobre suas decisões, e em retrospecto, muitas dessas dúvidas sobre si mesma foram justificadas. No entanto, ao sentir que a pressão irradiava para fora, ela sabia que aquela política nacional era absolutamente a escolha certa. Não irrite o rei feiticeiro. O Burns. Quando a nova Assembleia de Astraca, incluindo todos os lançadores de magia que ele conseguiu encontrar, marchou para fora do portão, uma onda de tremores, pavor, e um peso terrível caiu contra ele, com tanta força que ele, e a maioria dos que estavam a cavalo foram derrubados no chão. Seu coração disparou no peito quando ele olhou para cima, o peso desapareceu, o pavor permaneceu, e o rei inflexível sentiu uma onda de pena tomar conta dele, por quem quer que fosse contra quem aquela raiva era dirigida. Ele engoliu em seco, e se perguntou se poderia ser ele mesmo. Prarte. Neia ficou nas ameias, e falou com seu povo. Ela assegurou-lhes que eles não haviam sido abandonados, que seriam vitoriosos, e enquanto ela gritava: a justiça de nosso Deus os derrubará. E ao dizer essas palavras, ela sentiu, a onda de poder varreu a cidade como uma tempestade, e a grande assembleia diante dela, e ela mesma, caíram todos de joelhos. Neia fez uma careta sob o peso disso, mas para ela não foi doloroso, foi o aperto de um abraço amoroso, a garantia de seu Deus de que ele estava cheio de ira, e ela sentiu que isso a deixava, e avançava em direção ao exército que avançava. Ela sorriu, isso seria desagradável para eles.